Obrigado, senhor presidente, vereador Ronivaldo, vereador Valdo, vereador Wagner. Está até sem assunto para falar. O Ronivaldo veio à tribuna, vereador Bruno Mesquita, pedir a todos nós, cearenses, brasileiros, que aprendamos que temos um pouquinho mais de interesse no momento da votação. Aí eu vou seguir o conselho do vereador Ronivaldo Maia. Fazendo o contrário, que vereador Ronivaldo, fazendo o contrário do que o PT fez hoje no estado do Ceará. Passou a intervenção, passou todos os momentos de escolha do PDT, do candidato do PDT intervindo, impondo o atual governador Isolda Sela, no argumento de que ela teria sido para o estado do Ceará como uma referência nacional da educação. Aí ontem o ex-governador Camilo Santana, a minha concepção, rasgou uma página da história da Isolda. Como o Camilo Santana vai dizer? Você fala do governador Camilo Santana, eu não tenho nada a ver com isso. Quem disse, o Camilo ex-governador disse, que quem escolheu é o Mano de Freitas para ser o governador, o candidato a governador do estado do Ceará, foi ele e a Isolda Sela. E o argumento do PT em relação à escolha da Isolda Sela era exatamente a educação. Como a Isolda consegue ficar calada diante de uma declaração dela, ela pegando o segundo pior secretário de educação do estado do Ceará, Mano de Freitas, perdendo apenas para o secretário do Parambu, vereador Bruno. Como vai calar-se a governadora Isolda? Nós temos que aguardar, ela está no cargo público. Ela tem que vir à sociedade justificar por que essa escolha dela, em escolher tanto que defende a educação. Será que ela vai querer para os filhos dela, hoje, o gestor do estado do Ceará, sendo, na sua oportunidade como secretário, vereador Ronivaldo Maia, o segundo pior secretário de educação do estado do Ceará? Entendam-me, senhores. Vamos estudar, vereador Ronivaldo, o passado. Vossa Excelência tem razão. Vereadora Adriana, Vossa Excelência que defende tanto as crianças, que defende tanto a educação. Como votar numa pessoa que já comprovou que não valoriza professores, que perdeu o ano letivo das pessoas mais carentes, que tínhamos 2, 3 greves por ano, greve de 45 dias, aonde chegou a querer tirar o 13º dos professores? Aí hoje acha natural, pessoal do PSOL, pessoal que apoia o Mano, não é natural. Nós temos que fazer isso, querer para o povo cearense, o que nós queremos para os nossos filhos. E é essa a intenção do PT, da Isolda, que se julga como excelente educadora, que fez história na educação, rasgando sua biografia, não respeitando a decisão do seu partido democraticamente, chegando ao ponto do absurdo, largar todos os seus correligionários antes de uma eleição. E eu dizia antes da eleição, esperem, se a Isolda não for escolhida como a representante na prefeitura municipal para disputar o governo do estado, ela sairá do PDT antes do primeiro turno, meu amigo vereador Wagner. E se ela ganhar a eleição, ela sai do PDT antes de dezembro. Ninguém pode me questionar, ninguém pode dizer que eu estou errado porque aconteceu. Aí você vê o Camilo Santana numa declaração dessa, você vê os partidos que chegam nessa tribuna para defender o aluno, para defender quem mais precisa da educação, para defender as crianças, vereadora Adriana, defender as crianças carentes. Não acredito que Vossa Excelência vai compactuar com isso. Eu não acredito que Vossa Excelência vai querer para o estado do Ceará um governador que foi considerado o segundo pior secretário do seu estado, perdendo apenas para Parambu. É inadmissível apagar a memória tão próximo de todos nós. Já era parlamentar dessa casa quando aconteceu isso. Ver uma governadora em tão pouco tempo sujar tanta a sua história política, como a governadora Isolda Sela, que todos defendiam, que todos falavam da brilhante história dela, da educação de Sobral, da educação
do estado do Ceará. E hoje, veio o ex-governador dizer abertamente para todos os cearenses que hoje o Elmano foi escolhido por ela, Isolda. E diga-se de passagem, fazia parte ainda do PDT, já estava escolhendo o candidato do PT, Wagner. É brincadeira, amigo. Parece filme de desenho animado que está acontecendo na política do estado do Ceará, Ronivaldo. É inadmissível você ver o silêncio dos petistas e seus aliados. É inadmissível hoje falar em mulher dentro do PT, aonde sai com uma chapa machista, sai com uma chapa só de homem, homens no plural, e dão às mulheres apenas os coadjuvantes. Aí eu venho pedir às mulheres do estado do Ceará, vereadora Adriana, nossa cara. Cadê as mulheres do parlamento para defender hoje o nome da Érica, que é uma mulher de fibra, que teve coragem desprendida para colocar o seu nome? E agora ninguém quer mais falar de mulher. E agora ninguém quer mais falar de educação no estado do Ceará. E agora, governadora, Vossa Excelência ocupa um cargo público, tem que vir justificar por que escolheu o segundo pior secretário de educação do seu estado para transformar num governador. Como ficar calado? Não vou ficar calado nunca, meu amigo Bruno. Quero que eles venham justificar por que é humano. Por que rasgar em tão pouco tempo, questão de 2 meses? Mudar o discurso em questão de 30 dias, amigo. Que é isso? O Ceará não pode se calar, o meio político tem que se expressar, e eles têm que justificar, dizer por que pegaram o pior secretário, o segundo pior secretário, vereador Márcio Martins. Como a Isolda Sela vai apoiar, vai ouvir calado o ex-governador dizer que ela teve a participação, só eles dois escolheram o Elmano de Freitas? Amigo Bruno, ô compadre, não dá para ficar calado diante de tudo que está acontecendo, não dá. Aí você pega os pratinhos que deu um Para Roberto concluir, Cláudio, vereador Adair. dê 30 segundos, estou gostando de Vossa Excelência. Aí pega um baixinho que não Roberto Cláudio, pega a segunda pior educação, aí entrega a cidade de Fortaleza, com a educação que mais melhorou a sua educação do Brasil. Quase 60% dos seus alunos, vereadora Adriana, nossa cara. Quase 60% dos alunos mais carentes, daqueles que precisam do nosso apoio, daqueles que precisam de saber quem é o verdadeiro representante. 59% em escola de tempo integral. 59%, nós temos a felicidade de ter colocado o meu amigo e irmão Roberto Mesquita na escola de tempo integral, lá no Vila Velha, onde eu tive o prazer de nomear também a Maria da Hora, na outra escola pelo nosso mandato de tempo integral, no antigo Icaíque do Altra Nunes, onde eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido 2 escolas de tempo integral, coladinha uma na outra, lá no Antônio Bezerra, na Joaquim Nogueira. E agora você vê isso no estado do Ceará, o ex-governadora com a atual governadora indo em um discurso de inauguração de um palanque eleitoral, de um comitê eleitoral, dizer que nós que escolhemos o Elmano para ser o nosso candidato a governador, como se o Elmano representasse um exemplo de educação do estado do Ceará. Ao contrário, repito, foi o segundo pior. Se tiver errado, vão falar do grupo deles lá. E aí, essa casa se silencia. E aí, PT, ou os aliados e Elmano se silenciam. Porque vereador Bruno Mesquita, quando ele não estava na secretaria, ele estava na coordenação de governo. Veja o poder que ele tinha na época. E chegamos à segunda pior educação do Brasil. E nós temos que seguir o conselho do vereador Ronivaldo Maia.
de fazermos o comparativo de quem era Eumano como secretário e quem foi Roberto Cláudio como gestor, para saber o passado, analisar o passado, para prever o futuro de administração do Estado do Ceará. Será que nós vamos crescendo nessa educação, da melhor educação do Brasil? Com a palavra o ex-governador que indicou, ele juntamente com a atual governadora, que indicaram os dois, segundo Camilo Santana, que foi eles dois que indicaram Eumano para ser o candidato a governador, desprezando aí na fala dele todos os seus correligionários petistas, que não tiveram nem o direito de opinar. É brincadeira, viu, amigo? É brincadeira o que está acontecendo hoje na política do Estado do Ceará. Aí você vê um candidato que há menos de 2 anos terminou, transformando a nossa cidade, a nossa capital, querendo levar para o estado que fez em Fortaleza, sendo boicotado, sendo rejeitado, sendo ignorado o nome, como nós discutimos todos, Bruno, menos o Roberto Cláudio. Olha que partido é esse PT do Estado do Ceará. Não estou falando da Nacional, estou falando do Estado do Ceará. Do petismo que comanda o PT do Estado do Ceará, é isso que eu me refiro. Que fique bem claro. Alguns deles, que tem outros ainda que têm a opinião própria, que se expressa, que diz o que pensa. E aí, meu amigo, cadê esse povo, Guimarães? Cadê Vossa Excelência dizer que Eumano é um bom candidato e comparar ele com a educação quando ele teve a oportunidade de ser secretário, irmão? Aí com a palavra, o Zé dessa casa. Essa casa é um parlamento. Com a palavra dizer se é mentira ou se é verdade, que ele foi o segundo pior secretário de educação. Assim como o Alckmin foi o segundo pior prefeito. Eu não quero entrar na esfera, nem devo entrar na esfera nacional. Quero entrar o que está me incomodando, o que está me travando com essas ações, com essas atitudes do governador e da ex-governadora e do PT do Estado do Ceará como um todo. E aí, vereador Ronivaldo, eu encerro pedindo a todos que sigam o conselho de Vossa Excelência e estudar o passado de todos os candidatos, quando tiveram a oportunidade de serem gestores públicos. E aí eu me refiro, viu, compadre? Eu tenho que encerrar. Um agradecimento ao vereador Ronivaldo. Muito obrigado, vereador Ronivaldo. E é nós, viu, compadre? É nós.